Nasci meio velha, sabe? Velha, morta, antiga e ancestral. Predestinada a morrer. Cuidado com... Mas eu acho que eu sempre fui muito curiosa. E acho que aí também tem uma coisa interessante que eu estava até falando com alguém ontem. Acho que foi com você, né? Do meu passado como testemunha de Jeová. Acho que a rotina como testemunha de Jeová fez com que eu estudasse, com que eu lesse algumas coisas, principalmente em relação a estudos bíblicos, mas que isso criou em mim uma oralidade. Eu acho que é tudo prática mesmo. Acho que tem a ver com as nossas práticas, com as nossas trajetórias mesmo. E na minha trajetória tem desde essa questão de uma prática com a oralidade, com o discurso e com convencer. E acho que agora estou tentando convencer ao que não convencer, né? E também tem uma relação autodidata com o corpo, né? Acho que começa com a minha curiosidade, principalmente quando eu me vi desassociada e daí sem pertencimento algum, eu fui procurar pertencer a alguma coisa. Eu fui procurar pertencer a mim mesma, começando pela dança. Então eu descobri o corpo, descobri novas possibilidades de movimentação, de coreografia, e o quanto aquilo me dava outras sensações. Aquilo realmente me trouxe uma sabedoria do corpo, prática, que me deixou completamente fascinada e apaixonada pelo meu corpo. Logo depois, junto com isso, fui estudando teatro, apaixonada pela possibilidade, a sabedoria das relações, do diálogo, do texto, da fala, e fui cada vez mais mergulhando em mim mesma e para fora de mim. Daí depois a performance, a imagem, fui cada vez mais me perguntando o que pode um corpo. E ainda mais me aprofundando nisso, me perguntando o que pode este corpo. E o que só este corpo pode. Este corpo em processo, este corpo em transição, este corpo que está em constante processo de transição, né? E eu acho que nisso aí apareceram as questões de gênero. Eu sempre fui muito obsessiva também com algumas coisas. Quando eu cismava com alguma coisa, eu queria aprender ela, e daí, e ao mesmo tempo questionando a própria coisa também. Isso com o teatro, com a dança. Então, essa foi a minha forma autodidata de lidar comigo, principalmente a partir da crueldade, né? Por um tempo eu acreditei muito em tudo que me diziam, né? E daí eu absorvi essas coisas para mim. Teve um momento em mim que eu passei a duvidar dessas coisas que me diziam. E eu acho que a partir daí eu comecei a pensar junto e deixei de aprender as respostas que me diziam e comecei a me perguntar junto com esses processos, a duvidar e a perceber que todo discurso era uma versão, e que toda versão tinha um interlocutor, e que aquele interlocutor partia de um lugar e de uma visão, e que não necessariamente era o meu lugar, e era a partir e não dialogava com a minha experiência. Eu acho que a partir disso eu comecei a produzir uma outra didática sobre mim e sobre o olhar das coisas que me eram trazidas, né? E sempre fui muito fascinada em pensar diferentemente de como eu já pensava, em duvidar inclusive de mim mesma, em duvidar das verdades que eu mesma produzia para mim e perceber que todas essas verdades eram produzidas, né? Como num tribunal, que era, dependendo dos fatos, da forma como as coisas são apresentadas, as verdades podem se modificar e se deslocar de lugar, né? Acho que foi por aí. Uma? Militei, né? Sobre o filme, né?
Ai, gente, eu confesso que eu assisti só uns trechos, eu não vou ficar mentindo aqui, hein? Eu não tive tempo, gente. Mas é que o filme em específico conta sobre recortes de um corpo que se inicia do gênero masculino, né? E fala sobre rupturas de para outros canais, assim. E eu e a Aline participamos justamente na abertura de transição. Mas o processo foi muito gostoso, foi muito divertido, porque a gente não tinha feito o Bicha Travesti, então foi anterior. Daí foi a minha primeira experiência com o filme. E daí, como eu não tinha muita direção, eu inventei meu programa de TV, né? Aí já estava nascendo, porque foi gravado na minha quebrada, inclusive. E daí eles pegaram da minha saída em casa até um bar. E daí eles estavam super me mimando, né? Me levaram para comer nos lugares muito bafos lá na quebrada que eu nunca tinha ido. Dando vários drinks, aí eu fiquei bem bêbada e fui falando. Nossa, foi muito divertido. Eu vou assistir, inclusive. Você já assistiu hoje? Vou assistir. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. Ela é nova. Gasta, né? Mas nova. Mas eu acho muito interessante para quem viu o filme, inclusive eu, quando eu for ver, de ter esse olhar também de trajetória, né? De que, inclusive de bicha travesti, gente. Eu já não penso na maioria daquelas coisas, viu? Vou falar a verdade para vocês. Mentira. Mas muita coisa sim. Eu estou num outro processo com o meu corpo, sim. Enfim, de diversas coisas, inclusive que se costuram com os outros filmes. Mas eu vejo, é isso que eu acho mais interessante. Porque toda teoria, ela é feita para ser ultrapassada, né? Toda teoria será ultrapassada. E eu acho que é justamente a partir daí que eu acho mais interessante olhar para os filmes, que é esse olhar de dúvida, né? De ver as coisas, inclusive, que nós falamos, que eu falo, que os pensamentos que eu estou produzindo, que estamos produzindo no filme, e pensar, mas e se fosse diferente, né? E eu acho que é com esse olhar, eu só comecei a ver o filme, o Abrindo o Armário, mas sempre quando eu me vejo falando ou pensando a minha estética e tudo mais, no passado, eu sempre vejo como já estou num outro lugar, num outro processo, e já estou pensando diferente, né? Quando, por exemplo, a gente está conversando mesmo no Bicha Travesti, você com cabelo rosa, e a gente coloca essas questões de mulheridade, que hoje a gente já sabe, que a gente já pensa completamente muito diferente. mais à tona, né? Até porque mais era um outro tempo, eram outras referências. Eram utópicas, eram muito teóricas. Sim, e é justamente essa transição, porque o corpo acaba sendo de menos, né? As transições que a gente tem na nossa cabeça é o que faz refletir no nosso corpo, né? E o que nos traz, pra gente juntos. E o que nos traz realmente para o corpo, né? Eu acho que é isso também que eu venho observando, e talvez seja isso que seja mais presente no Abrindo o Armário. Era um momento em que eu estava cheia de ideias, assim, ó, cheia de coisas, pensando por cima de mim. E hoje eu sinto cada vez mais essas ideias corporalizadas e materializadas no meu corpo, entendendo elas como elas acontecem e são lidas e se relacionam de fato. Não só a forma como eu me relaciono com a minha ideia sobre mim mesma, sabe? E eu acho que isso que é mais bonito e mais interessante, talvez, de se observar no Abrindo o Armário, em outros filmes que eu fiz, e acompanhar esse processo de, não de evolução, mas de trajetória, de pensamento mesmo.
Sem contar que a gente estava se achando, né? Naquele tempo. As sabichonas. As sabichonas. Até porque as referências que estavam mostrando pra gente, principalmente na bolha que a gente se encontrava, falando de arte, gênero e corporalidades, a gente era as únicas pretas. Era branquíssimas. Era tudo branco, era uma perspectiva branca. Então a gente já chegava com martelo, tipo, não, mas tá, funciona, mas não funciona para os nossos corpos, sabe? Não funciona enquanto periferia, não funciona enquanto negritude, não funciona, sabe, em outros fatores. E aí eu acho que foi um momento muito especial, inclusive, esse nosso encontro, e por isso que a gente ficou tão próxima, não só afetivamente, mas quanto profissionalmente, porque a gente, inclusive, era as únicas que, quando saía do rolê, ficavam na rua porque tinha que esperar um ônibus de manhã depois. Nós éramos as únicas que não tinham dinheiro para pagar um táxi. As únicas porque ninguém me levava para casa para dormir. E quando dormia... Só dormia mesmo. E olha lá, a gente ficava olhando pro teto só, esperando a hora de passar. E eu acho que é isso também. E a gente tem criado uma movimentação juntas também, de aprendizado e troca que é muito fabuloso, assim. E a gente não tem um formato, né? Eu acho que também não estamos buscando... A gente se contradiz muito. Sim, porque é na contradição que a gente gera nossas ações. Gera movimento. Vocês ouviram isso que a gente fala, gente? Vocês ouviram a verdade.